Olá, eu sou o João Pedro Palheiros Eu sou o Vladimir Júnior. e bem-vindos à discussão do 8º episódio da 6ª temporada de Game of Thrones. Bem, este episódio foi um pouco aborrecido, se calhar até mais que normal, também por algumas estupidezes, vamos falar mais à frente, e foi provavelmente, até agora, o que eu considero o pior episódio da temporada. O episódio começa em bravos, já com as alterações da Lady Crane no final da peça, e com ela depois a encontrar nos camarins a Arya ainda magoada do episódio anterior. E então ela leva para casa, trata dela e dá-lhe Milk of the Poppy, que é basicamente o equivalente da morfina no universo de Game of Thrones. Depois voltamos a Westeros com o Hound a aparecer do nada e a arrebentar com 4 gajos que supostamente foram os responsáveis pelo que aconteceu no pequeno acampamento dele. Em seguida estamos em Meereen, com o Varys a despedir-se do Tyrion e ele vai numa debandada para o Westeros a tentar arranjar apoiantes para Daenerys. E a saída dele, depois vamos falar que é um bocadinho coincidência a mais por uma coisa que vai acontecer em Meereen também, ou pode estar completamente relacionado. Depois temos a cena da Cersei, que até chega a aparecer no trailer, em que ela escolhe a violência quando não quer ser levada para o septo. E o Mountain estoura com mais uma cabeça. Sinceramente, depois de ter visto esta fala no trailer, assumi que fosse uma cena mais empolgante do que realmente foi. Foi um bocadinho anticlimático. Mas também trará consequências que iremos falar mais a seguir. Depois no cerco de River Run temos uma cena entre o Podrick e o Bronn, em que basicamente serve como um reencontro de personagens que já não se viam há bastante tempo. Nesse mesmo sítio temos também outro reencontro, se calhar mais importante, que é o da Brienne com o Jaime, que agora se vêem em lados opostos da luta, mas ainda em termos amigáveis. E com a ajuda do Jaime, a Brienne consegue passar o cerco e falar com o Blackfish só para descobrir que fez uma viagem do norte até o Riverlands para nada. Em King's Landing temos o Rei Tommen a anunciar à corte que não irão haver mais Trial by Combat, provavelmente consequência do que falámos antes, daquele encontro dos Sparrows com o The Mountain, em que provavelmente eles chegaram ao ponto de pensar que nenhum de nós que ele está contra ele, por isso que não, que se foda isso. E ficamos com a Cersei, um bocado na merda, porque o trunfo que ela tinha debaixo da manga não irá funcionar, e provavelmente não iremos ter Clegane Bowl que tínhamos falado. Não nesta forma, pelo menos. E a cena acaba com a confirmação do Qyburn que um dos rumores que ela tinha mandado procurar era verdade. E agora, temos duas hipóteses para esses rumores. A, ou eles sabem quem é a verdadeira identidade do High Sparrow e podem explorar isso para o mandar abaixo. Ou B, que é a mais falada na internet neste momento, que é basicamente a teoria de que o Mad King tinha imenso wildfire escondido em King's Landing e provavelmente os birds do Qyburn encontraram e ela poderá usar essa wildfire para queimar alguma coisa, que também é algo mencionado de certa forma em foreshadowing em outras cenas, incluindo este mesmo episódio. E depois voltamos a Meereen e eu começo já por dizer que tenho muito respeito pelo Peter Dinklage e pela personagem do Tyrion, mas eu sinceramente já estou farto de o ouvir falar e acho que esta cena foi completamente desnecessária, tirando a parte em que vemos o cerco a ser feito à volta da cidade. Seguidamente temos uma cena em que o Jaime faz de bom polícia e mau polícia com o Edmund Tully. E basicamente é aqui nesta cena que é feita aquela referência a Cersei ser capaz de queimar uma cidade inteira pelos filhos. E B, o Jaime ameaça mandar o filho dele, o bebê, catapultado por cima do castelo. E é isso que faz com que o Edmund faça toda a gente dentro do castelo render-se ao cerco. Infelizmente o Blackfish não está de acordo e oferece resistência na mesma, apesar de ajudar a Brienne a sair. E depois morre off-camera, sendo uma personagem que apareceu com bastante potencial. Matarem-na assim sem lhe fazerem justiça, sem nos mostrarem do que é que ela era capaz, acho que é desapontante. Depois voltamos a Meereen, onde já está o cerco instalado e basicamente as forças defensoras estão dentro da pirâmide a não deixar ninguém entrar. Exceto a Daenerys, que volta, não é? Com o Dragonline background, que foi do género olhar pela boleia, não é? E não há diálogo, é só toda a gente olhar para o outro, música épica e pronto. No próximo episódio veremos, ou nos próximos, não sei. Depois o The Hound volta a aparecer e desta vez encontra os 3 restantes participantes no massacre do acampamento dele, juntamente com o Thoros of Myr e o Beric Dondarrion, que estão prestes a executá-los. A única parte engraçada nisto tudo é a negociação entre os 3, porque o Hound quer matá-los a todos e esventrá-los,
e o Barrick quer manter a ordem na Brotherhood. Portanto, oferece-lhe 2, mas não os deixas ver entrar, têm que ser apenas enforcados. Outras interações engraçadas, para além de, pronto, vemos a piloto da Hound sem razão nenhuma aparente. Bem-vindos aos tempos em que temos que manter uma igualdade do que é mostrar a Game of Thrones, tanto a nível feminino como masculino, e já é o segundo pênis que vemos nesta série. Nesta temporada, aliás. Temos também algumas interações engraçadas, que é basicamente eles a falarem sobre o Barrick ter sido reanimado por alguma razão, que deve haver alguma razão para estarem a lutar. Isso, dizemos nós, sem eles saberem dos White Walkers, nada do género. E o facto do Barrick dizer que o Lord of the Light deu a hipótese ao The Hound de o matá-lo por alguma razão, e o The Hound dizer não, se calhar foi apenas por eu ser apenas melhor que tu na altura, melhor que tu agora e melhor que tu no futuro. E essas interações têm um bocado de piada. O The Hound para mim foi basicamente aquilo que salvou o episódio, tanto nas partes iniciais como agora. Porque de resto, o episódio acaba com a história inicial da Arya, que ela está com a Lady Crane. A Lady Crane é morta, porque óbvio que eles sabem a morada dela, não é? Há um assassino atrás de ti. E depois temos uma cena de perseguição que para mim é muito slapstick comedy. Em que uma área que foi esventada ainda no episódio anterior anda a fazer parkour e a rebolar pelas escadas como se nada fosse, e acaba essa cena de luta com ela a ter needle e a apagar a vela para mostrar que eu no escuro consigo vencer-te. Mas se formos a pensar bem, ela sempre levou calça da Wave, mesmo quando estava certo, quando não estava, e supostamente está mais que magoada porque continua ainda com as feridas de ser desventrada, para além das conclusões e possíveis fraturas que deve ter tido de todas as quedas que deu na perseguição, mas de resto. Esta cena foi simplesmente ridícula. E depois ela ainda tem a lata de ir esfregar na cara ao Jaqen H'ghar. Tipo, eu venci a tua melhor estudante. E é o que eu fico a pensar, como? E não é só o problema de lhe esfregar na cara, é o facto de ele depois ficar contente quando pensa, afinal o meu treino serviu alguma coisa e tu és uma Faceless Man, estás a fazer uma Faceless Man. Ela diz-lhe que não, que eu sou a Arya Stark, vou de volta ao Winterfell, vou para casa, e ele fica contente na mesma, porque obviamente ele tem objetivos de vida e tipo, fica contente com tudo, pelos vistos. Na minha opinião, eu acho que toda aquela organização tem que estabelecer bem as prioridades e... Só há um agora, não é? Eram 3 e agora só há um. Enfim, não faz grande sentido. E pronto, fecha a nossa discussão do 8º episódio da 6ª temporada de Game of Thrones. Esperamos que gostem, deixem um gosto na página no Facebook, subscrevam ao canal para mais conteúdos e depois encontramos no sítio do costume.